E aí, pessoal, beleza? Gravando aqui para vocês a parte extra de log, tá? São comentários aqui que ainda não caíram na prova, né? Como mudança de base e aí alguns conceitos sobre o gráfico de logaritmo, mas é aquele negócio, né? Vai que. Aí, como eu gosto de ser meio detalhista com os tópicos e tentar abordar tudo que pode aparecer na nossa prova, eu vou fazer esses comentários com vocês, tá? Então, mudança de base e gráficos do nosso querido log, ok? Então, ó, seguinte, eu acabei de divulgar para vocês uma revisão de funções, né? Eu coloquei lá as funções que geram mais dúvidas, né? Duas questões de função do segundo grau, as maneiras que eu acho mais complicadas assim de aparecerem na prova de vocês, duas de exponencial, né? E uma questão de log lá, a gente deu uma revisada, foi uma live mais tranquila, acho que vocês vão gostar. E aí depois eu vou divulgar uh, essa aulazinha aqui com gráficos da função log, beleza? Aí o que acontece é o seguinte, presta atenção nos gráficos em si. Aqui eu vou colocar um gráfico com os valores de y e os valores de x, beleza? Aí nesse gráfico, perceba que a gente tem duas curvas bem acentuadas, né? Perdão, a gente vai ter uma curva bem acentuada e esse gráfico pode aparecer de duas maneiras, sendo essas duas curvas. E tudo isso quem manda é a base, tá? Então vou pegar aqui uma função simples, uma função log de x numa base b, tá? Então tá aqui, primeiro caso, né? Log de x numa base b, e essa função aqui, ó, vai ser igual a y. Ok? Tranquilo? Esse vai ser a função do nosso gráfico aí. Sempre, sem exceção, que a minha base b for maior do que 1, o nosso gráfico vai ter mais ou menos a seguinte característica, ó. Vai ser mais ou menos assim. O ponto onde ele vai intersectar o nosso x vai ser sempre x igual a 1, y igual a 0. Lembrando, para essa função aqui, tá? Mas a cara dele, a característica dele não muda. A característica dele vai ser mais ou menos assim. Tem uma questão muito inteligente que fala sobre um estádio de futebol. Aí coloca lá o gráfico da função log. E isso aqui, ó, parece a curvatura do estádio da Beira-Rio. Era o Beira-Rio, estádio do Inter de Porto Alegre. E aí te perguntava, basicamente, qual era a função que descrevia a curvatura desse estádio. Era uma função log. Vocês vão ver que é muito comum aparecer isso aqui em questões bem contextualizadinhas, tá? Então, ficar atento. Então, esse é o primeiro gráfico, tá, gente? Eu vou fazer uma questão com vocês sobre, para vocês verem como que funciona. Aí tá aí, que gráfico 1, e aqui é outra curva acentuada que eu queria comentar com vocês. Gráfico 2, vou subir mais esse eixo X aqui, ó. Então aqui eu vou ter X, aqui eu vou ter Y, tá? Aí eu vou pegar basicamente a mesma função. Então aqui eu vou ter uma função log de X na base B é igual a Y. Só que agora a minha base, meu B, ele não vai estar maior do que 1, tá? Ele vai estar no intervalo. Ele vai ser maior do que 0, mas ele vai ser menor do que 1. Beleza? Aí sempre que isso ocorre, ó, meu gráfico é mais ou menos esse aqui, ó, esse gráfico feio aqui, ó. E o gráfico que vai intersectar, deixa eu melhorar esse gráfico aqui um pouquinho. Como você tem toque? Não, não tem toque. E lembrando, esses gráficos eles sempre vão ficar entre o quadrante 1 e o quadrante 4, tá? E esse ponto de interseção aqui, ó, é o x igual a 1. Deixa eu até colocar da mesma cor que o de cima. É o x igual a 1 e o y igual a
0. Ok? Então vai ficar mais ou menos assim o estudo dos nossos dois gráficos, tá? Então, mas caiu uma questão do gráfico de logaritmo no Enem 2015, você não ia utilizar muito isso aqui não, tá? Lá acaba sendo uma questão de equação de segundo grau. Eu acredito que tenha ela, inclusive, resolvida no nosso módulo, né? E lá a gente só usa logaritmo, que é a propriedade da potência no fim da questão. Então você não precisa esquentar com isso não. Eu peguei aqui uma questãozinha para a gente trocar uma ideia. Aí com essa questãozinha eu acho que as coisas vão ficar mais claras para a gente, uma maneira que pode cair, tá? Na nossa prova. Deixa eu jogar a questão aqui. Ah, questão grande para ficar aqui, olha que absurdo. Eu vou colocar ela aqui, ó, não tem problema não. Seguinte, olha que legal. A questão fala. Aí eu vou fazer uma conta para vocês verem. Um dos principais impactos das mudanças ambientais globais é o aumento da frequência e da intensidade dos fenômenos extremos, que quando atingem áreas ou regiões habitadas pelo homem, causam danos responsáveis por perdas significativas de caráter social, econômico, ambiental e desastres naturais, que geralmente associados a terremotos, tsunamis, erupções, vulcões, e assim por diante. Em relação aos tremores de terra na escala Richter, atribui um número para quantificar sua magnitude. Por exemplo, um terremoto no Nepal em 12 de maio de 2015 teve magnitude de 7,1 graus nessa escala. Sabendo que y de um terremoto pode ser descrito por uma função logarítmica. Então, ó, já caiu questão assim na sua prova umas 5 vezes, tá? Logarítmica, na qual o x representa a energia liberada pelo terremoto em kWh. Assinale a alternativa que indica corretamente o gráfico dessa função. Seguinte, você tem uma função log, beleza? E aí o único gráfico que você pode debater é o seguinte, ó, isso aqui é o gráfico de uma função de segundo grau muito parecido, né? Então vamos fingir que seria um gráfico de uma função de segundo grau, porque lembra, não é y. Até porque os valores de x vão aumentando os valores de y. Não tem lógica. Isso aqui é uma função exponencial. Olha quando a gente conhece gráfico, como que fica muito mais fácil na nossa vida. Isso aqui é uma função periódica, isso aqui é uma função seno, beleza? Não, isso aqui é uma reta, função do primeiro grau. Qual é a única que tem lógica aqui, gente? Letra B. Ok? Então, assim, nada demais mesmo. Definitivamente é saber aí o que são gráficos, como que funcionam e sucesso. Não tem sofrimento não, tá? Seguinte, eu pegar outra questão aqui, porque aí a gente faz ela sem problema. Aí vocês vão ver como que poderia aparecer com umas continhas, tá? Tchum, printei, tá aqui. Essa segunda aula eu não queria estender muito, porque senão ficou mais de 1 hora e... vou colocar aqui em cima, porque a gente faz ela aqui do lado. Eu não queria estender muito, porque senão vocês vão ter mais de 1h10 de aula gravada, mas vamos tentar aqui, vamos ver se rola, né? Seguinte, vamos ler a questão. Assumir que esse mouse em cima ficou ruim. Aí, ó. No plano cartesiano abaixo estão representados os gráficos da função f, g e h, todas definidas no conjunto dos números reais positivos, tá? Por f de x é igual a log de a, log de x na base a g é log de x na base b e a h log de x na base c. A questão quer que eu calcule o produto desses logs, o produto de A vezes B vezes C, então que é a base, quer que eu ache o valor dessas bases, né? Numa base dessa. Tá, sempre que me der o gráfico eu tiver que fazer alguma continha, vamos analisar os pontos
interessantes dessa função, né, gente? Ó, olha para a função f. Olhando para a função f, a gente tem o ponto quando x é 2, o nosso y vale 1. O nosso f de x vale 1, beleza? Então vamos lá? Então, ó, deixa eu traçar uma reta aqui para separar da questão de cima que a gente já arrebentou com ela. Vamos pegar essa função. Aqui é 1 quando x vale 2. Então, ó, 1 é igual a log de 2 na base A. Daqui a gente usa aqui base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Então, A elevado a 1 é igual a 2. Daqui a gente tira aqui A é 2. Beleza? Primeiro ponto aí. Agora, vou pegar aqui o azul, vou fazer dessa aqui, ó, G de X. No G, o ponto que a gente tem bonitinho é esse aqui, ó. Você pode usar o ponto que você quiser, mas esse aqui ajuda. Olha lá, ó. Quando o Y é 1, o nosso X é 3. Beleza? Então fica, ó, 1 é igual a log de 3 na base B. Então daqui a gente tira aqui B elevado a 1 é 3. Daqui a gente tira aqui nosso B é 3. Então eu já descobri A e B. Falta esse C, né? E aí, ó. Ué, C tá nesse ponto aqui também que é legal. Quando o X é 5, o nosso Y é 1. Vou pegar o vermelho? Então fica 1 é igual a log de 5 na base C. Então C elevado a 1 é igual a 5. Daqui a gente tira aqui C é igual a 5. Beleza? Aí ele quer o log daquele cara ali, né? Daquele produto. Então, vou pegar uma cor aqui diferente aqui, ó. Quem que vai ser o log de A vezes B vezes C? Tá na base 10, então nem vou esquentar com isso não. Quer ver uma coisa? Que o log de 2 mais vezes 3 vezes 5. Como está na base 10, ó, vamos tentar achar um 10 aqui. Ó. Como que a gente acha um 10? Multiplicando esse 5 com esse 2. Pode? Não pode? Então fica log de 3 vezes 10. Aí sim, moleque. Aí ó, a gente pode pegar o log do produto e virar a soma dos logs. Fica log de 3 mais log de 10. Como as nossas bases aqui são 10, lembra disso? Aqui é 10. Que é 10. Sempre que a base é igual ao logaritmando, isso aí dá 1, né? Então o resultado disso aqui fica log na base 10 de 3 mais log de 10 na base 10 é 1. Então essa questão aqui é Schwell de Buela. Belezinha, meu povo? Tranquilo? Então tá aí nosso estudo sobre gráficos de log. Então, você põe fé que isso aí vai cair, etc. Difícil você pôr fé no negócio cair uma vez, né, cara? E nem cobrava um conhecimento específico disso. Mas é aquilo, vai que. Então, se chegar a aparecer na sua prova, não tem porquê você ter algum sofrimento, não, alguma dificuldade, tá? Então, quem quiser terminar de copiar lá, ó, dá aquele break. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Não tem como. Essas aulinhas demoram um pouquinho mesmo. Né? Dá aquele break lá, pausa e termina de copiar as continhas, porque agora eu vou falar de mudança de base, que é rapidinho. Vou fazer um exemplinho com vocês e fazer uma questãozinha, tá? Mas suavidade, já falei com vocês que não tem sofrimento. Ó. Mudança de base. Isso que é útil quando? Quando a questão, a função, a equação, tá no o log da equação da função, tá numa base x e eu tenho os valores desse mesmo log, do log desse mesmo número, só que numa base y. Aí o que eu faço? Preciso mudar de base. Aí como que fica? Ó, você tem um log de a sobre b
e você quer mudar isso aqui para uma base C. Então, o que você faz? Você faz log de A dividido pelo log de B. Agora você coloca na base que você quiser. Base C, base C. Beleza? Só você pegar o log do logaritmano, dividir pelo log da base e colocar a base que você quiser. Beleza? Aqui o que a gente fez? A gente fez... tiramos o log da base B e o colocamos numa base C. Lembrando, C e B são números reais, né? E aí as condições de existência do logaritmo são exatamente as mesmas, tá? Aí aqui tem uma questãozinha boa que eu queria fazer com vocês. Uma questão... Será que eu preciso printar ela? Não vou printar, não. Fica ela, porque são duas, né? Uma de exemplo e uma que eu queria fazer com vocês, que uma aluna mandou e tem um jeito de fazer sem mudança de base. Eu vou fazer primeiro um exemplinho para a gente fazer conta. Então, por exemplo, você tem lá log de 8 na base 14. E a questão só te deu... E a questão quer que você mude isso aqui para para um log numa base 2, por exemplo. Ou nas manipulações aparece um log na base 2. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever, ó, log de 8 dividido por log de 14. Log do logaritmano dividido pelo log da base, beleza? E aí eu posso colocar a base que eu quiser, só que tem que ser a mesma base no de cima e a mesma base no de baixo. Eu quero base 2. Então aqui é um 2, aqui é um 2. Beleza? Eu posso continuar essa continha aqui tranquilo. Ó. Quem que é log de 8 na base 2? Qual número eu devo elevar esse 2 para que o resultado seja 8? 3. Correto? E esse 14 eu posso escrever ele assim, ó. Log, lembrando, está na base 2, de 2 vezes 7. O log do produto virá a soma dos logs. Então vai ficar 3 dividido por log de 2 na base 2, mais log de 7 na base 2. Pode ser ou não? Log de 2 na base 2 é 1, né? Então fica 3 sobre... Log de 2 na base 2 é 1, mas isso aqui não tem como mexer, só se a questão te desse esses valores. Log de 7 na base 2. Tá aqui, ó. Beleza? Então não tem, digamos, sofrimento não, tá? Mudança de base assusta, às vezes, quando a gente vê uma aula dispersa, assim, no YouTube, porque às vezes o professor não dá muito exemplo, etc. Mas a aplicabilidade disso é muito simples, tá? E quanto que a gente vai usar? Quando a questão, a função, a equação, se tiver uma base tal, na equação, no texto da questão, e os valores, os dados estão, que ele pede para você substituir, estão em outra base. Aí você faz essa mudança, tá? Aí daqui não dá para mexer mais, né? Não dá. E aqui, ó, eu peguei uma questão que uma aluna, vou falar quem uma aluna mandou pra gente essa semana, eu falei que ia resolver aqui, porque dá para fazer com mudança de base, só que não precisa, ó. Se a gente olhar com carinho a questão, dá para fazer sem mudança de base, tá? Então essa questão eu tô resolvendo para ela aqui, ó, que é quase um extra. Mas quem quiser, dá para fazer, dá para tentar fazer ela com mudança de base, sim. Olha só. Log de x é igual a 2. Então, eu já vou começar a resolver isso aqui, ó. 5, que é a base desse log de x, elevado a 2 é igual a x. Então, fica que x é igual a 5 elevado a 2. Daqui a gente tira que x é igual a 25. Beleza? Primeiro ponto.
Aí fica, ó, que log de y na base 10 é igual a 4. Então, y vai ser quem? 10 elevado a 4, né? Que é y. Ó, y vai ser 10 elevado a 4. Daqui a gente tira que y é igual. 10 elevado a 4 é 10.000. Aí vamos lá dar uma substituída ninja. Então, log de y sobre x na base 20. Antes da gente tentar mudar a base, mexer nisso aqui, ó, a gente pode só substituir os valores. Olha como é que vai sair mais fácil. Ó. Log numa base 20 de quem? De 10.000 sobre 25. Divide aí 10.000 por 25. Se fosse 1.000 por 25, seria 40. Como é 10.000 por 25, isso aqui dá 400. Aí não tem essa resposta, né? Aí ele quer saber o valor disso. Aí chama isso aqui de P. Aí só você lembrar, ó, que 20 elevado a P é igual a 400. Então daqui a gente tira aqui 20 elevado a P é igual a 400. 400 eu posso escrever assim, ó. 20 elevado a P é igual a 20 ao quadrado. Como as bases são iguais, você pode desconsiderá-las, que é só 2, né? 20 ao quadrado. P vai ser igual a 2. Não sei porque que tem isso, gente. P vai ser 2, letra A. Correto? Então nem precisava mudar as bases. Quem quisesse mudar as bases e colocar tudo numa base 20, daria. Só que aí a conta ia ficar bem mais feia, tá? Porque aqui ia aparecer na primeira equaçãozinha, log de x ia aparecer um log de 5, você vai ter que achar um log de 5 depois. Na segunda vai aparecer um log de 10, você vai ter que achar um log de 10 depois. Dá, mas eu acho esse caminho mais fácil, tá? Eu acho que tá essa resolução, inclusive, na apostila, depois você tem que dar uma olhada. Mas tá aí, tá, gente? Isso aqui é o extra de log, tá? Não precisa você ficar focado, quebrar a cabeça muito nisso não, mas aquele negócio, vai que. Então é bom você ter dado uma passada por isso, beleza? Então, ó, abraço pra vocês, tá? Fiquem com Deus, bons estudos. Deu 20 e poucos minutos, mas é melhor fazer com calma do que a correria. Aí eu não sei se eu libero hoje para vocês ou se eu libero segunda pela manhã, porque aí vocês vão ter muita coisa para estudar, né? Com a revisão. Mas aí eu vou conversar com vocês no grupo e a gente define o que seria melhor. E aí, bons estudos, tá? Boa semana para vocês e a gente começa em breve nossas funções trigonométricas, beleza? Então, um abraço, valeu!